Rafaela e Gustavo eram jovens, sonhadores e, como muitos casais, acreditavam que a casa própria era o símbolo máximo de uma vida estável. Eles haviam se mudado para São José dos Campos, interior de São Paulo, 3 anos antes. A cidade tinha um equilíbrio perfeito entre o dinamismo de uma metrópole e a tranquilidade de uma cidade interiorana, ideal para criar raízes. Quando encontraram a casa na Vila Ema, com sua fachada simples, mas aconchegante, ficaram encantados. O quintal espaçoso, repleto de árvores frutíferas, parecia o lugar perfeito para construir memórias. Durante meses, eles trabalharam juntos, transformando aquele espaço num lar. Rafaela, arquiteta, desenhou cada detalhe do interior. Gustavo, engenheiro civil, executava as reformas com perfeição. Porém, os ventos da vida logo mudariam. Com o passar do tempo, a crise financeira bateu à porta. O casal tinha economizado cada centavo para adquirir a casa, mas o aumento dos juros e o custo de vida em São José dos Campos os pegou de surpresa. Além disso, o sonho de abrir um negócio próprio fracassou. As economias se esgotaram rapidamente, e o casal foi obrigado a tomar uma decisão difícil: vender o imóvel e recomeçar. Após algumas semanas anunciando a casa, começaram a surgir interessados. Muitos elogiavam a localização, o quintal espaçoso e as melhorias feitas. No entanto, um comprador específico chamou a atenção. Ele apareceu numa tarde de domingo. Seu nome era Vitor Montenegro, um empresário que aparentava ter pouco mais de 50 anos. Vestia-se com elegância, usando um relógio que parecia custar o mesmo que o carro de Rafaela e Gustavo. "Gostei da casa", disse ele, enquanto caminhava pelo quintal. Seus olhos escanearam o terreno com um interesse quase obsessivo. Quintal grande, bastante privacidade. "Isso é raro por aqui." Gustavo tentou puxar conversa, perguntando sobre o motivo da compra. "Você pretende morar aqui com sua família?" "Não", respondeu Vitor com um sorriso enigmático. "Estou comprando como investimento." A negociação foi rápida. Vitor aceitou pagar à vista, o que era um alívio para o casal, que precisava do dinheiro com urgência. Contudo, algo na maneira como ele olhava para o quintal deixou Rafaela desconfortável. Poucas semanas depois, Rafaela e Gustavo se despediram da casa. Enquanto o caminhão de mudança carregava os últimos móveis, Rafaela parou para olhar o quintal pela última vez. Havia algo melancólico em deixar aquele lugar. Não era apenas uma casa, era o sonho de uma vida que não deu certo. "Vamos, amor", chamou Gustavo. "É só uma casa. Vamos encontrar algo melhor." Eles deixaram a casa, acreditando que haviam encerrado aquele capítulo. Mas o que não sabiam é que a história estava apenas começando. Cerca de 2 semanas depois, Rafaela recebeu um e-mail de Vitor Montenegro. No título, lia-se: "Sobre a casa." "O que será que ele quer?" perguntou Gustavo ao ver o e-mail. Rafaela abriu a mensagem com curiosidade. No texto, Vitor agradecia pela venda da casa e convidava o casal para um coquetel que ele realizaria no local. "Será uma comemoração pela compra da propriedade. Gostaria de contar com a presença de vocês." Gustavo achou estranho. Por que ele faria isso? Quem organiza uma festa para comemorar a compra de uma casa? Apesar das dúvidas, o casal decidiu aceitar o convite. Afinal, Vitor parecia simpático, e talvez fosse uma oportunidade de deixar as coisas em bons termos. Quando chegaram à casa, foram recebidos por seguranças na entrada. A casa, que antes parecia acolhedora, agora exalava um ar de mistério. Portões altos haviam sido instalados, e câmeras de segurança estavam espalhadas por todo lado. "Essa é a mesma casa que vendemos?" Rafaela perguntou, intrigada. Dentro, a decoração havia sido completamente transformada. Móveis luxuosos ocupavam os espaços, e quadros de artistas renomados pendiam das paredes. Havia cerca de 20 convidados, todos tão bem vestidos quanto Vitor. O anfitrião os cumprimentou com entusiasmo. "Rafaela, Gustavo, que bom que vieram." Durante a festa, Rafaela percebeu que Vitor evitava mencionar a razão pela qual havia comprado a casa. Quando perguntado, ele mudava de assunto. Mas o verdadeiro mistério começou quando Rafaela notou algo em comum. 2 homens estavam no quintal, perto de uma área que havia sido cercada. Eles carregavam equipamentos que pareciam de escavação. "Será que ele está construindo algo?" Rafaela perguntou a Gustavo. "Talvez", respondeu ele. "Mas por que cercar uma parte do quintal?" A noite terminou com mais perguntas do que respostas. E foi apenas no dia seguinte que Rafaela percebeu que algo estava errado. O primeiro indício. Logo após a festa,
Rafaela recebeu uma mensagem anônima no celular. O texto dizia: "Vocês não deveriam ter vendido aquela casa para ele." A mensagem anônima que Rafaela recebeu não saía de sua cabeça. Ela releu o texto várias vezes. Vocês não deveriam ter vendido aquela casa para ele. Quem poderia tê-la enviado? E por que alguém diria algo assim? Gustavo, ao saber da mensagem, tentou tranquilizá-la. Amor, provavelmente é só uma brincadeira de mau gosto. Deve ser alguém que viu o anúncio da venda e resolveu perturbar. Mas Rafaela não estava convencida. Algo na atitude de Vitor durante a festa, combinado com as mudanças na casa, a deixava inquieta. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café no pequeno apartamento que haviam alugado após a venda, o interfone tocou. Gustavo atendeu. "Tem um senhor aqui embaixo que quer falar com vocês. Disse que é sobre a casa que vocês venderam." Gustavo franziu a testa. "Quem é ele?" Não disse o nome, mas parece insistente. Curiosos, o casal decidiu descer. Na portaria do prédio, encontraram um homem idoso, de aparência humilde, usando uma camisa xadrez e um chapéu gasto. Ele segurava uma bengala de madeira, mas seus olhos eram incrivelmente alertas. "Desculpem a intromissão", disse ele, com um tom grave. "Meu nome é Geraldo. Sou vizinho do terreno nos fundos da casa que vocês venderam." "Ah, entendi. Como podemos ajudar?" perguntou Rafaela. Geraldo olhou para os dois, como se estivesse medindo as palavras. "Vim avisar que vocês precisam tomar cuidado com aquele homem, o tal Montenegro. Ele não é quem parece ser." Rafaela sentiu um arrepio. "O que o senhor quer dizer com isso?" "Eu moro naquela rua há mais de 40 anos. Já vi de tudo, mas esse homem, ele não comprou aquela casa à toa. Ele está atrás de algo que está enterrado lá." Gustavo soltou uma risada nervosa. "O senhor está sugerindo que ele está escavando o quintal por causa de algo enterrado? Isso parece coisa de filme." "Pode até parecer", respondeu Geraldo, sem se abalar. "Mas digo a vocês, ele é perigoso. Desde que ele chegou, tenho ouvido barulhos estranhos à noite. Sons de máquinas, como se estivesse cavando. E tem sempre carros entrando e saindo de madrugada. Não são visitas normais." Rafaela, intrigada, perguntou: "Mas o que o senhor acha que ele está procurando?" O idoso hesitou antes de responder. "Não sei ao certo. Mas há muitos anos, antes mesmo de vocês nascerem, aquela área foi usada por gente que não prestava. Contrabandistas, ladrões. Dizem que enterravam coisas ali. Alguns até falam de ouro, outros de armas. E tem quem diga que..." Ele parou, olhando em volta como se temesse estar sendo ouvido. "Que o quê?" pressionou Rafaela. "Que enterravam corpos." A conversa deixou Rafaela e Gustavo abalados. De volta ao apartamento, Gustavo tentou manter a racionalidade. "Amor, isso tudo é uma grande coincidência. Primeiro, a mensagem anônima, e agora esse senhor com histórias de tesouros e corpos enterrados. Parece mais uma lenda urbana." Rafaela não estava tão certa. E se ele estiver certo, Vitor Montenegro claramente tem dinheiro e influência. Por que ele estaria tão interessado naquela casa? E por que toda aquela segurança no quintal? "Não sei, mas acho que a gente devia esquecer isso. Já vendemos a casa, e nossa vida segue em frente." Apesar da tentativa de Gustavo de tranquilizá-la, Rafaela não conseguia ignorar o que havia escutado. Decidiu que precisava investigar mais. Nos dias seguintes, Rafaela começou a pesquisar sobre o passado da região. Descobriu que, décadas atrás, a área onde ficava a casa realmente tinha uma história sombria. Nos anos 70, durante a ditadura militar, alguns terrenos de São José dos Campos haviam sido usados para esconder atividades ilegais. Havia rumores de que certos imóveis serviam como esconderijos ou depósitos clandestinos. O que mais chamou sua atenção foi uma reportagem antiga de jornal que mencionava um caso de desaparecimentos misteriosos na região. Segundo a matéria, 3 pessoas haviam desaparecido na década de 80, e testemunhas afirmavam que os últimos passos delas levavam a um terreno próximo ao local onde a casa de Rafaela e Gustavo foi construída. "Gustavo, olha isso", ela disse, mostrando a matéria. Ele leu em silêncio e, ao terminar, suspirou. "Ok, isso é bizarro. Mas e daí? Ainda não prova nada. E se ele está atrás de algo relacionado a esses desaparecimentos?" Rafaela perguntou. "Você não acha que, se fosse algo assim, a polícia já teria investigado?" "Talvez, mas e se fosse algo que ninguém sabia até agora? E se o Montenegro descobriu alguma pista recente?" Apesar dos protestos de Gustavo,
Rafaela decidiu que precisava voltar a casa. Ela queria ver o quintal novamente, agora com outros olhos. Dias depois, numa tarde tranquila, Rafaela estacionou o carro na rua onde ficava a casa. Com uma desculpa pronta, tocou o interfone. Para sua surpresa, um dos seguranças a atendeu sem questionar muito e permitiu sua entrada. "O que está fazendo aqui?", perguntou Gustavo ao telefone, assim que Rafaela contou onde estava. "Vou só dar uma olhada." "Não se preocupe, eu volto logo." Ao entrar na propriedade, foi recebida por Vitor Montenegro, que parecia surpreso, mas cordial. "Rafaela, que bom vê-la novamente. O que atrás aqui?" "Eu só estava de passagem e pensei em visitar. Sabe como é? Um apego ao lugar onde morei." "Entendo", disse ele, sorrindo. Mas havia algo no olhar de Vitor que a deixava desconfortável. Enquanto caminhava pelo quintal, Rafaela percebeu que a área cercada que havia visto durante a festa agora estava coberta com uma lona preta. Havia máquinas de perfuração e homens trabalhando, mas eles pareciam evitar contato visual com ela. "Você está reformando o quintal?", perguntou Rafaela, tentando parecer casual. "Algo assim", respondeu Vitor, ainda com o mesmo sorriso enigmático. "Apenas algumas melhorias." Mas Rafaela sabia que havia algo mais. E antes de sair, conseguiu dar uma última olhada rápida na lona. Havia marcas profundas no solo, como se grandes buracos tivessem sido cavados e depois cobertos novamente. Ao voltar para o carro, seu coração estava acelerado. Algo definitivamente estava acontecendo ali. E, pela primeira vez, Rafaela começou a se perguntar: o que eles haviam vendido, na verdade? Rafaela voltou para casa com o coração disparado. Durante todo o trajeto, sentia que havia alguém observando-a, parou o carro várias vezes para verificar se estava sendo seguida, mas não viu nada suspeito. No entanto, a sensação de perigo não a abandonava. "Você foi até lá?", de novo. Gustavo perguntou, incrédulo, ao vê-la entrar no apartamento. Rafaela largou a bolsa no sofá e desabou em uma cadeira. "Sim, e agora tenho certeza. Tem algo errado naquela casa, Gustavo. Eles estão cavando o quintal com máquinas, e há buracos enormes cobertos com lonas." Gustavo passou as mãos pelo rosto, frustrado. "Rafaela, você está se colocando em risco por causa de algo que nem sabemos se é verdade. Se o Montenegro percebe que você está espionando, sabe lá o que ele pode fazer? E se for algo sério? E se ele estiver escondendo um crime? Não posso ignorar isso." Apesar das preocupações de Gustavo, Rafaela decidiu procurar ajuda. Ela se lembrou de um amigo de infância que trabalhava como jornalista investigativo em São José dos Campos. Seu nome era Leandro, e ele tinha fama de ser obstinado quando se tratava de descobrir a verdade. "Leandro, preciso da sua ajuda", disse Rafaela ao telefone. "Claro, Rafa. O que aconteceu?" Eles marcaram de se encontrar em um café no centro da cidade. Rafaela contou tudo, desde a venda da casa até os comportamentos suspeitos de Vitor Montenegro e as escavações no quintal. Leandro ouviu tudo com atenção. "Isso é interessante. Montenegro não é um nome estranho para mim. Ele tem fama de ser um empresário recluso, mas há rumores de que ele esteve envolvido em atividades ilegais no passado. Coisas que nunca foram provadas. Você acha que ele está atrás de algo enterrado no quintal? Pode ser. Se o que você me contou sobre o passado da região for verdade, ele pode ter encontrado alguma pista. Mas precisamos de provas. Rafa, não podemos acusar alguém sem fundamento." Leandro sugeriu que eles tentassem descobrir mais sobre os movimentos de Montenegro. Ele tinha um drone que usava para reportagens, e propôs sobrevoar a casa à noite para captar imagens das escavações. "Isso é perigoso", alertou Gustavo, ao ouvir o plano. "Se Montenegro pegar vocês, ele pode fazer algo pior do que simplesmente expulsar. É a única forma de descobrir o que está acontecendo sem nos expormos demais", disse Rafaela. Naquela mesma noite, Rafaela e Leandro estacionaram o carro a uma distância segura da casa. O drone de Leandro era pequeno e silencioso, perfeito para espionagem. Ele o lançou ao ar, e as imagens começaram a aparecer na tela do laptop que trazia consigo. O que viram no quintal fez o sangue de Rafaela gelar. No vídeo ao vivo, era possível ver 3 homens trabalhando no quintal, iluminado por refletores. Eles usavam pás e ferramentas para cavar um buraco tão profundo que parecia quase um túnel. Ao lado deles, havia caixas metálicas, aparentemente retiradas do solo. "Você está vendo isso?" Rafaela sussurrou. "Sim, e aquilo não é uma reforma comum", respondeu Leandro. De repente, uma figura familiar apareceu na tela. Era Vitor Montenegro.
Ele caminhava até os homens e dava instruções, apontando para o buraco. Parecia impaciente, gesticulando vigorosamente. Ele está coordenando tudo, disse Leandro, gravando cada segundo. Mas algo inesperado aconteceu. Um dos homens pareceu encontrar algo no fundo do buraco. Ele se abaixou e puxou uma sacola preta volumosa. Quando abriu, o conteúdo brilhou sob a luz dos refletores. Isso é ouro? Perguntou Rafaela, incrédula. Talvez, respondeu Leandro, mas seu tom indicava que estava tão chocado quanto ela. Antes que pudessem observar mais, o drone emitiu um sinal de alerta. A bateria estava acabando. Leandro trouxe o aparelho de volta rapidamente, temendo que fosse descoberto. De volta ao apartamento, Rafaela e Leandro revisaram as imagens. Elas eram claras. Montenegro estava desenterrando algo valioso. Mas havia outra questão perturbadora. Durante a filmagem, um dos trabalhadores havia se afastado e olhado diretamente para o drone, como se o tivesse visto. Será que fomos descobertos? Rafaela perguntou, preocupada. Talvez não. O drone é pequeno, e pode ser que ele só tenha ouvido algum ruído. Mas precisamos ser cuidadosos. Naquela mesma noite, Rafaela recebeu outra mensagem anônima. Desta vez, era um áudio. Parem de se envolver com isso. Vocês não sabem com quem estão lidando. O tom era ameaçador e direto. Rafaela mostrou o áudio a Leandro e Gustavo, que imediatamente se preocuparam. Chega, Rafaela. Isso já foi longe demais, disse Gustavo. Vamos à polícia. E dizer o quê? Que vimos homens cavando no quintal de uma casa. Sem provas concretas, eles não farão nada. No dia seguinte, Rafaela decidiu revisitar antigos documentos que haviam recebido quando compraram a casa. Entre eles, encontrou algo que havia passado despercebido, um pequeno mapa do lote. Ele indicava que o terreno original era muito maior do que o espaço ocupado pela casa atual. Partes haviam sido subdivididas e vendidas ao longo dos anos. Mas o que chamou sua atenção foi uma anotação à mão no canto do mapa: área restrita, propriedade sob litígio. Litígio? Por quê? Perguntou ela a Gustavo, mostrando o documento. Talvez o terreno tenha sido disputado no passado, respondeu ele, relutante. Rafaela sabia que precisava investigar mais. Algo no passado daquele terreno estava diretamente ligado ao presente. E agora, com Montenegro envolvido, a situação parecia mais perigosa do que nunca. Leandro, empolgado com as imagens que haviam conseguido, começou a pesquisar registros antigos sobre a propriedade. Após dias de buscas, encontrou algo perturbador. Rafaela, consegui informações sobre a história do terreno, disse ele ao telefone. Em 1974, o local era usado por uma quadrilha para armazenar contrabando. Em 1980, houve uma operação policial que resultou na prisão de vários membros da quadrilha. Mas o que é estranho é que nunca encontraram o que eles estavam traficando. Alguns dizem que esconderam tudo antes de serem capturados. E Montenegro pode ter descoberto onde está escondido, concluiu Rafaela. Leandro fez uma pausa antes de continuar. Tem mais uma coisa. Entre os documentos, há um relato de que corpos foram encontrados em terrenos próximos. Pessoas que tentaram roubar o que a quadrilha havia enterrado. Rafaela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Montenegro realmente estava buscando? E até onde ele iria para proteger seu segredo? A cada novo detalhe revelado, o mistério em torno de Vitor Montenegro e da casa ficava mais denso. Rafaela mal conseguia dormir. As imagens do drone, as histórias do passado do terreno e as ameaças anônimas enchiam sua mente de perguntas sem respostas. No entanto, ela sabia que parar agora não era uma opção. Algo muito maior estava enterrado, literal e metaforicamente, naquela casa. Depois de ouvir as descobertas de Leandro, Rafaela decidiu que precisava falar com alguém que tivesse vivido aquela época. Lembrou-se de Geraldo, o vizinho idoso que havia alertado sobre Montenegro. Ele parecia saber mais do que havia dito. Rafaela e Leandro combinaram de visitá-lo. Quando chegaram, foram recebidos por Geraldo na varanda de sua casa simples. Eu sabia que vocês voltariam, disse ele, com um olhar grave. Precisamos saber mais sobre o que aconteceu naquela área, começou Rafaela. O senhor mencionou coisas enterradas, corpos. Pode nos contar o que realmente sabe? Geraldo suspirou e olhou para o quintal de sua casa, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Na década de 70, aquele terreno fazia parte de uma propriedade muito maior. Era controlado por uma quadrilha perigosa, gente que fazia de tudo: tráfico, contrabando, até assassinatos.
Eles usavam aquela terra como esconderijo. Dizem que cavaram túneis e enterraram de tudo lá. Por que ninguém nunca fez nada? Perguntou Leandro. Porque era perigoso se meter com eles. E quando a polícia finalmente conseguiu pegar a maioria, os chefes já tinham sumido, deixando segredos enterrados. Depois disso, a propriedade foi dividida e vendida, e as pessoas fingiram esquecer o passado. E Montenegro? O que ele tem a ver com isso? Geraldo hesitou antes de responder. Não sei como ele descobriu sobre isso, mas ele é um homem perigoso. Ele não está apenas atrás de tesouros. Há coisas naquele terreno que deveriam permanecer enterradas. Antes de irem embora, Geraldo contou uma última história que deixou Rafaela perturbada. Certa vez, nos anos 80, um homem apareceu por aqui. Disse que era investigador particular e queria saber sobre os desaparecimentos na área. Ele entrou naquela casa, que na época era habitada por outra família. Ficou lá por dias, escavando o quintal. Então, numa noite, desapareceu. Nunca mais foi visto. Rafaela sentiu um frio na espinha. Você acha que Montenegro pode estar procurando algo relacionado a isso? Não sei. Mas o que quer que ele esteja fazendo, vocês precisam ficar longe. Ele não vai hesitar em machucar quem estiver no caminho dele. Apesar do aviso de Geraldo, Rafaela estava mais determinada do que nunca. Ela e Leandro passaram os dias seguintes estudando cada detalhe sobre a história do terreno. Encontraram relatos de desaparecimentos misteriosos, operações policiais mal-sucedidas e até teorias conspiratórias sobre tesouros escondidos. Entre os documentos que Leandro conseguiu, havia algo intrigante: uma planta original do terreno, mostrando que pareciam ser túneis subterrâneos conectados a um poço no quintal da casa. Isso explica as escavações, disse Leandro. Ele está tentando encontrar esses túneis. Mas por quê? O que ele acha que está lá embaixo? Leandro olhou para ela. Sério, seja o que for, ele está disposto a correr grandes riscos para encontrar. Rafaela decidiu que não podia mais esperar. Precisava entrar na casa novamente, dessa vez sem ser convidada. Leandro sugeriu que eles fossem à noite, quando os trabalhadores provavelmente não estariam lá. Você está louca, exclamou Gustavo ao ouvir o plano. Isso é invasão. E se ele chamar a polícia? Ou pior, se ele estiver lá e fizer algo com vocês? Eu preciso saber, Gustavo, respondeu Rafaela. É mais do que curiosidade. É sobre algo errado acontecendo, e ninguém está fazendo nada para impedir. Relutante, Gustavo concordou em acompanhá-los. Naquela noite, o trio estacionou o carro a algumas ruas de distância da casa. Munidos de lanternas e ferramentas básicas, pularam o muro dos fundos. O quintal estava deserto, mas o som de máquinas distantes indicava que havia atividade em algum lugar. Eles ainda estão escavando, sussurrou Leandro. Enquanto avançavam, passaram pelo local onde o drone havia captado as imagens dos buracos. O terreno estava ainda mais revirado, com pilhas de terra espalhadas por todos os lados. Rafaela apontou para uma estrutura no canto do quintal. Era um pequeno barracão improvisado, com luzes fracas vindo de dentro. Devemos verificar isso, disse ela. Ao se aproximarem, ouviram vozes abafadas. Gustavo e Leandro espiaram pela fresta da porta e viram Montenegro conversando com dois homens. Havia uma mesa no centro da sala, com mapas e papéis espalhados. Ele está falando sobre um túnel, sussurrou Leandro. De repente, Montenegro ergueu a cabeça, como se tivesse ouvido algo. Vocês ouviram isso? Perguntou aos homens. O trio se abaixou, tentando não fazer barulho, mas o coração de Rafaela quase saltava do peito. Quando Montenegro e seus homens saíram do barracão, Rafaela e os outros decidiram entrar. Sobre a mesa, havia algo que chamou a atenção: um mapa detalhado do terreno. Ele mostrava o local exato onde os túneis estavam localizados. Olha isso, disse Leandro, apontando para um ponto marcado no mapa. Era uma área próxima ao antigo poço que Geraldo mencionara. Havia uma anotação ao lado: Câmara Principal. Antes que pudessem analisar mais, ouviram passos se aproximando. Gustavo sussurrou: precisamos sair daqui agora. Enquanto fugiam pelo quintal, Rafaela tropeçou em algo. Era uma caixa metálica semi-enterrada, semelhante às que haviam visto pelo drone. Ela tentou puxá-la, mas era pesada demais. Deixe isso. Vamos embora, disse Gustavo, puxando-a pelo braço. Finalmente conseguiram pular o muro e escapar. No carro, Rafaela estava ofegante. Ele está perto de encontrar algo grande, disse ela. Mas o que será que está nessa câmara principal? Leandro olhou para ela, ainda segurando o mapa que havia pegado do barracão.
Se quisermos saber, teremos que voltar. E da próxima vez, não podemos fugir. Após a fuga tensa do quintal, Rafaela, Gustavo e Leandro voltaram ao apartamento para organizar os pensamentos. Leandro abriu o mapa retirado do barracão e espalhou sobre a mesa, iluminando com uma luminária. Isso aqui confirma o que Geraldo disse, apontou Leandro, traçando o dedo sobre os túneis desenhados. Os túneis conectam áreas que antes eram usadas pela quadrilha. Esse ponto marcado como câmara principal, provavelmente é o local mais importante. Mas por quê? Perguntou Gustavo. O que pode estar lá? Rafaela observava em silêncio, mordendo o lábio. Uma ideia perturbadora passou por sua mente. E se a câmara não guardasse apenas tesouros? E se também fosse um lugar onde se escondiam segredos mais sombrios, como corpos ou evidências de crimes? Precisamos entrar lá antes que Montenegro descubra, disse Rafaela, quebrando o silêncio. Isso é loucura, respondeu Gustavo. Ele já deve ter aumentado a segurança depois da nossa última visita. Justamente por isso não podemos esperar, insistiu Rafaela. Se ele encontrar algo e levar embora, nunca saberemos a verdade. Após horas de discussão, eles decidiram que precisariam de mais do que coragem para voltar à propriedade. Leandro sugeriu usar equipamentos de escalada para acessar o poço diretamente, evitando o barracão e os guardas. Vamos precisar de lanternas, cordas e um bom sistema de comunicação, disse ele. Gustavo relutou, mas acabou cedendo. Se vamos fazer isso, precisamos garantir que não deixaremos rastros. No dia seguinte, o trio passou o dia se preparando. Leandro conseguiu o equipamento necessário, enquanto Rafaela estudava o mapa para encontrar o caminho mais seguro até a câmara. Naquela noite, voltaram à casa. Dessa vez, estacionaram ainda mais longe e seguiram a pé pela mata que circundava a propriedade. Com a ajuda do mapa, encontraram o poço. É aqui, sussurrou Rafaela, apontando para a estrutura de pedra coberta por tábuas velhas. Leandro retirou as tábuas cuidadosamente, revelando um buraco profundo. Amarraram a corda em uma árvore próxima e prepararam a descida. Eu vou primeiro, disse Leandro, colocando o cinto de segurança. Se for seguro, aviso. Ele desceu lentamente, iluminando as paredes do poço com a lanterna. Quando chegou ao fundo, avisou pelo rádio, tudo limpo. Podem vir. Rafaela foi a próxima, seguida por Gustavo. Quando todos estavam no fundo, começaram a explorar o túnel indicado no mapa. O túnel era estreito, com paredes de terra compactada e vigas de madeira antiga sustentando o teto. O cheiro de mofo e umidade era forte, mas o silêncio era ainda mais opressor. Isso parece estar aqui há décadas, disse Gustavo, observando as vigas. Enquanto caminhavam, ouviram um som distante. Eram vozes abafadas. Tem alguém aqui, disse Rafaela, parando. Devem ser os homens do Montenegro, respondeu Leandro. Precisamos ser rápidos. Seguiram adiante, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O túnel parecia interminável, mas finalmente chegaram a um espaço maior, uma câmara com teto alto, iluminada por lanternas penduradas nas paredes. No centro da câmara, havia uma grande estrutura metálica, parcialmente enterrada no chão. Era uma espécie de cofre, com inscrições antigas gravadas na superfície. Isso é o que ele está procurando, sussurrou Rafaela, aproximando-se do cofre. Leandro começou a tirar fotos com seu celular, enquanto Gustavo observava as inscrições. Parece militar. Pode ser algo usado na época da ditadura. Antes que pudessem investigar mais, ouviram passos ecoando pelo túnel. As vozes que antes estavam distantes agora soavam próximas. Eles estão vindo, disse Leandro, guardando o celular. Escondam-se, disse Rafaela. O trio se escondeu atrás de uma pilha de pedras, observando enquanto Montenegro e dois homens entravam na câmara. Montenegro parecia eufórico. Finalmente, disse ele, aproximando-se do cofre. Vocês sabem o que isso significa? Este é o legado deles. Anos de busca. E agora é nosso. Está trancado, disse um dos homens, tentando abrir o cofre com uma ferramenta. Montenegro puxou algo do bolso. Era uma chave antiga, enferrujada, que ele colocou cuidadosamente na fechadura. Com um rangido alto, o cofre foi aberto. Montenegro inclinou-se para olhar o conteúdo e soltou uma risada de triunfo. Ouro, disse ele, erguendo uma barra que brilhava à luz das lanternas. Mas Rafaela percebeu algo estranho. No fundo do cofre, havia mais do que barras de ouro. Havia documentos, fotografias e objetos que pareciam pertencer a diferentes pessoas. Isso não é só um tesouro, sussurrou ela para Leandro. É uma coleção de evidências.
Montenegro pegou um dos documentos e o examinou. Seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão séria. Isso nunca pode sair daqui, disse ele aos homens. Enterrem tudo de novo quando terminarmos. Enquanto observavam, Rafaela acidentalmente esbarrou em uma pedra, que caiu com um ruído seco. Montenegro imediatamente se virou para o som. Quem está aí? Gritou ele, puxando uma arma. Leandro agarrou Rafaela e Gustavo, sussurrando: corram! Eles dispararam pelo túnel, enquanto Montenegro e seus homens os perseguiam. A escuridão dificultava a fuga, mas finalmente conseguiram alcançar o poço e subir rapidamente. Montenegro chegou logo depois, mas antes que pudesse sair do poço, Leandro cortou a corda, deixando preso lá embaixo. No carro, Rafaela estava tremendo. Ele vai nos caçar agora. Ele sabe que vimos tudo. Temos as imagens, disse Leandro, mostrando o celular. Isso é suficiente para ir à polícia. E se não for? Perguntou Gustavo. E se ele usar os mesmos contatos que o mantiveram impune até agora? Rafaela olhou pela janela, o coração ainda acelerado. Sabia que haviam descoberto algo importante, mas também tinham despertado um inimigo poderoso. E o pior era que Montenegro não era o único perigo. O que quer que estivesse enterrado naquela casa havia custado vidas antes. E talvez ainda custasse mais. De volta ao apartamento, Rafaela, Leandro e Gustavo estavam exaustos, mas a tensão os mantinha alertas. As imagens do celular de Leandro eram claras. O cofre, as barras de ouro e os documentos misteriosos estavam ali, como prova de que Vitor Montenegro não estava apenas atrás de um tesouro, mas também de algo muito mais perigoso. Enquanto discutiam o próximo passo, o telefone de Rafaela tocou. Era um número desconhecido. Alô? Respondeu ela, hesitante. Você está se metendo em algo que não entende, disse uma voz masculina do outro lado da linha. Montenegro é só a ponta do iceberg. O que está enterrado naquela propriedade não deve ver a luz do dia. Quem é você? Rafaela perguntou, sentindo o coração acelerar. Alguém que quer que você fique viva. Entreguem o que tem e desapareçam antes que seja tarde. Antes que ela pudesse responder, a ligação foi encerrada. Rafaela olhou para os outros, assustada. Quem era? Perguntou Leandro. Não sei, mas ele parecia saber exatamente o que encontramos. Na manhã seguinte, Leandro decidiu que era hora de envolver alguém de fora. Ele tinha um contato no jornal local, um editor chamado Paulo, que costumava publicar histórias investigativas ousadas. Se quisermos que essa história tenha impacto, precisamos de visibilidade, disse Leandro. Rafaela estava relutante. E se expormos isso e Montenegro descobrir? Ele pode retaliar. Já estamos na mira dele, respondeu Leandro. A diferença é que, com a imprensa, ele pensará duas vezes antes de agir. No escritório de Paulo, o trio apresentou as imagens e explicou a situação. O editor parecia intrigado, mas também cauteloso. Isso é grande, disse ele. Mas não posso publicar sem mais contexto. Precisamos saber o que está nos documentos do cofre. Com a ajuda de Paulo, conseguiram ampliar e analisar algumas das fotografias tiradas do cofre. Entre elas, encontraram documentos que mencionavam operações militares secretas durante a ditadura. Algumas das palavras estavam apagadas pelo tempo, mas uma delas se destacava: Operação Subsolo. Isso explica os túneis, disse Leandro. Eles devem ter usado a área como base. Além disso, havia fotografias de pessoas, provavelmente desaparecidos políticos, e uma lista de nomes. Muitos deles tinham ao lado a palavra neutralizado. Essas são provas de crimes cometidos no passado, disse Paulo. Se isso for divulgado, pode causar um escândalo. Mas a análise foi interrompida por uma mensagem anônima enviada ao celular de Leandro. Era uma foto deles no escritório de Paulo, tirada do lado de fora. Estamos sendo seguidos, disse Leandro, fechando as cortinas. Rafaela sentiu o estômago revirar. Montenegro estava monitorando seus movimentos. Não podemos ficar aqui. Precisamos nos esconder, disse ela. Paulo sugeriu que se refugiassem em uma casa de campo de sua família, nos arredores de São José dos Campos. Era isolada e fora do radar. Naquela noite, o trio deixou a cidade, levando apenas o essencial. Paulo os acompanhou, prometendo que continuaria investigando a história de longe. A casa de campo era pequena e cercada por árvores altas. Apesar de parecer segura, Rafaela não conseguia relaxar. Cada som na mata parecia uma ameaça. Temos que ser rápidos, disse Gustavo. Montenegro não vai desistir tão facilmente. No meio da madrugada, ouviram o som de carros se aproximando.
Leandro olhou pela janela e viu 2 veículos estacionando a certa distância. Eles nos encontraram, disse ele, desligando as luzes. Montenegro e 4 homens saíram dos carros, carregando lanternas e algo que parecia ser armas. O grupo começou a cercar a casa. Precisamos sair daqui agora, disse Gustavo, puxando Rafaela pela mão. Fugiram pela porta dos fundos, correndo pela mata. As lanternas dos homens de Montenegro iluminavam o chão atrás deles, indicando que estavam sendo perseguidos. Enquanto corriam, Rafaela teve uma ideia. Levem eles para longe. Vou voltar à cidade e entregar as provas à polícia. Você está louca? Perguntou Leandro. Sozinha, eles vão te pegar. É a única chance de acabar com isso. Vocês me deram tempo suficiente para escapar. Agora é minha vez. Relutantes, Leandro e Gustavo concordaram. Rafaela correu em direção oposta, enquanto os outros 2 continuaram na mata, distraindo os perseguidores. De volta à cidade, Rafaela conseguiu pegar um táxi e foi diretamente para a delegacia. Quando chegou, pediu para falar com o delegado responsável, mas foi recebida com olhares desconfiados. Preciso entregar provas de um crime, disse ela, colocando o celular de Leandro na mesa. O delegado analisou as imagens e documentos com atenção, mas sua expressão permaneceu neutra. Isso é muito sério, disse ele, finalmente. Precisamos agir com cautela. Cautela? Eles estão me perseguindo. Preciso de proteção, insistiu Rafaela. Mas, antes que o delegado pudesse responder, o telefone da delegacia tocou. Após ouvir a ligação, ele olhou para Rafaela com uma expressão preocupada. Quem está envolvido nisso é perigoso, senhora. Vou precisar que você fique aqui enquanto analisamos as provas. Enquanto esperava, Rafaela não conseguia deixar de se sentir inquieta. O tempo parecia passar devagar demais, e ela temia pelo que poderia ter acontecido com Leandro e Gustavo. Finalmente, o delegado voltou, mas sua expressão era diferente. Algo havia mudado. Lamento, senhora, mas teremos que arquivar isso por falta de evidências concretas, disse ele, devolvendo o celular. Rafaela ficou em choque. Você viu as imagens? Como pode ignorar isso? Ele não respondeu, mas olhar em seus olhos dizia tudo. Montenegro tinha aliados em lugares altos. Rafaela saiu da delegacia com lágrimas nos olhos, mas também com uma determinação renovada. Sabia que o sistema estava contra ela, mas não podia desistir. Leandro e Gustavo estavam desaparecidos, e ela estava sozinha. Mas havia uma coisa que Montenegro não poderia controlar: a verdade. E ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para revelá-la. Depois da frustração na delegacia, Rafaela sabia que estava por conta própria. As provas que carregava eram fortes, mas o poder de Montenegro era maior do que ela imaginava. Ele tinha aliados influentes, e o sistema parecia cúmplice em manter o que quer que estivesse enterrado naquela propriedade no esquecimento. Mas Rafaela não desistiria. Determinada a encontrar uma saída, ela traçou um plano. Se a polícia e as autoridades estavam contra ela, a única opção era levar as informações diretamente ao público. Rafaela retornou ao apartamento temporário onde ela e Leandro estavam hospedados. A sensação de vazio era esmagadora sem os 2 ao seu lado. Ela não sabia se eles haviam conseguido escapar da perseguição. Onde vocês estão? Sussurrou para si mesma enquanto olhava uma foto antiga deles juntos. O celular de Leandro, que ela ainda tinha, piscou com uma notificação. Era uma mensagem de Paulo, o editor do jornal local. Tenho contatos na mídia nacional. Precisamos agir rápido. Me encontre no lugar combinado. Sem pensar 2 vezes, Rafaela pegou as provas e saiu, tomando cuidado para não ser seguida. O encontro com Paulo foi em um café discreto nos arredores de São José dos Campos. Ele estava acompanhado de uma mulher de meia-idade, que se apresentou como Marina, jornalista investigativa de um grande portal de notícias. Rafaela, ouvi tudo de Paulo. Se o que vocês têm é real, isso pode explodir, mas também pode colocar você em risco ainda maior, disse Marina. Já estou correndo risco, respondeu Rafaela. E, sinceramente, não tenho mais nada a perder. Marina analisou as imagens e os documentos com seriedade. Isso é explosivo. Temos provas de que Montenegro está ligado a crimes da ditadura e que o governo acobertou essas atrocidades por décadas. Se publicarmos, ele vai reagir, mas também vamos colocar pressão suficiente para que não consigam ignorar. Então vamos fazer isso, disse Rafaela, determinada. Enquanto trabalhavam para organizar as informações e preparar a publicação, Rafaela recebeu uma mensagem inesperada no celular de Leandro. Era um vídeo. Quando ela abriu,
O coração parou por um momento. Gustavo e Leandro estavam amarrados, sentados em uma sala escura. Montenegro estava ao fundo, encarando a câmera. Rafaela, disse ele, com a voz fria e calculista. Você está brincando com fogo. Me entregue o que encontrou, e seus amigos saem disso vivos. Continue com essa ideia de expor a história, e eles pagam o preço. O vídeo terminou abruptamente. Rafaela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Marina e Paulo ficaram em silêncio, chocados com o que viram. Você sabe que isso é uma armadilha, disse Marina. Eu não posso deixá-los morrer, respondeu Rafaela. Rafaela decidiu arriscar. Mandou uma mensagem para o número que havia enviado o vídeo, propondo um encontro. Disse que entregaria tudo em troca da liberdade de Leandro e Gustavo. Pouco tempo depois, recebeu uma resposta com a localização, um galpão abandonado na periferia da cidade. Você não pode ir sozinha, disse Paulo. E o que mais eu posso fazer? Montenegro já sabe onde estamos. Se eu tentar fugir, ele vai encontrar outra maneira de me alcançar. Vamos com você, ofereceu Marina. Mas Rafaela sabia que mais pessoas só complicariam a situação. Eu agradeço, mas isso é algo que preciso fazer sozinha. Apenas publiquem a história se eu não voltar. O galpão era frio e silencioso quando Rafaela chegou. Ela segurava uma mochila com celular e as provas, mas havia feito uma cópia digital e enviado para Marina como precaução. Montenegro estava esperando, cercado por 3 homens armados. No centro do galpão, Leandro e Gustavo estavam amarrados a cadeiras, visivelmente feridos, mas vivos. Você é corajosa, eu dou isso a você, disse Montenegro, sorrindo, mas também muito ingênua. Rafaela caminhou até ele e jogou a mochila no chão. Aqui está. Agora solte eles. Montenegro fez um sinal para um de seus homens, que pegou a mochila e começou a verificar o conteúdo. Enquanto isso, ele se aproximou de Rafaela. Você realmente acha que isso vai acabar aqui? Perguntou ele, com um tom ameaçador. O que está enterrado nessa história é muito maior do que eu ou você. Pessoas muito poderosas não vão permitir que isso veja a luz do dia. Você não vai me intimidar, respondeu Rafaela. Montenegro sorriu novamente. É uma pena. Então, antes que Montenegro pudesse fazer algo, houve um barulho alto do lado de fora. Sirenes e gritos ecoaram pelo galpão. Marina havia acionado uma rede de jornalistas e ativistas locais, que chegaram com câmeras e gravadores, seguidos por uma equipe policial convocada por Paulo. Montenegro tentou escapar, mas foi rapidamente cercado. Seus homens largaram as armas e se renderam. Você armou para mim, disse Montenegro, olhando para Rafaela com ódio enquanto era algemado. E você subestimou a minha determinação, respondeu ela. Leandro e Gustavo foram libertados e levados para o hospital. Rafaela finalmente respirou aliviada, sabendo que, mesmo diante de tanto perigo, havia conseguido expor a verdade. Dias depois, a história foi publicada em diversos jornais e portais de notícias. As provas de crimes da ditadura e do envolvimento de Montenegro foram amplamente divulgadas, gerando uma onda de indignação pública. Embora Montenegro tivesse aliados influentes, a pressão popular tornou impossível encobrir a história. Ele foi formalmente acusado de vários crimes, incluindo ocultação de provas históricas e ameaças. Rafaela sabia que ainda havia riscos. Montenegro poderia tentar retaliar mesmo preso, e outros envolvidos na conspiração ainda estavam em liberdade. Mas, por enquanto, ela se sentia vitoriosa. De volta ao apartamento, Rafaela, Leandro e Gustavo refletiram sobre tudo o que haviam passado. Isso foi maior do que imaginávamos, disse Gustavo. Mas valeu a pena. Às vezes, enfrentar o perigo é a única maneira de mudar as coisas, respondeu Rafaela. E com isso, o trio decidiu seguir em frente, sabendo que haviam feito a diferença. Com Montenegro preso e a história se espalhando rapidamente na mídia, Rafaela, Gustavo e Leandro acreditaram que o pior havia passado. No entanto, subestimaram o alcance das conexões que o milionário possuía. A divulgação das provas não só expôs Montenegro, mas também começou a desenterrar uma rede complexa de figuras poderosas que preferiam permanecer nas sombras. Nos dias que se seguiram à publicação, jornais e canais de televisão discutiam incessantemente os detalhes do caso. O termo Operação Subsolo tornou-se uma palavra de ordem, associada a crimes da ditadura militar, corrupção sistêmica e conspirações que iam muito além de Montenegro. Apesar disso, novas ameaças começaram a surgir. Rafaela recebeu mensagens anônimas com frases como: "Pare agora ou se arrependa. Você foi longe demais. Desista, ou não haverá lugar seguro para você."
Marina também relatou que alguns de seus contatos no jornalismo estavam sendo intimidados. Carros desconhecidos começaram a rondar a casa de Paulo. A reação dele só prova que acertamos no alvo, disse Marina durante uma ligação com Rafaela. Mas Rafaela não estava tão confiante. Sabia que enfrentar Montenegro era apenas o começo. Leandro e Gustavo, que ainda se recuperavam dos ferimentos, estavam preocupados com Rafaela. Você precisa de segurança, disse Leandro. Essas pessoas não vão parar. Rafaela, no entanto, estava focada em outra questão: os documentos encontrados no cofre. Embora boa parte tivesse sido divulgada, algumas páginas permaneciam indecifráveis, repletas de códigos e siglas desconhecidas. Paulo, que continuava ajudando nas investigações, conseguiu um contato em São José dos Campos, um historiador chamado Dr. Arnaldo Ferreira, especializado no período da ditadura. Se alguém pode decifrar isso, é ele, disse Paulo. Rafaela e Leandro encontraram o Dr. Arnaldo em sua pequena biblioteca particular, um espaço repleto de livros antigos e mapas. Ele parecia cauteloso ao manusear os documentos. Vocês têm noção do que estão segurando? Perguntou ele, ajustando os óculos. Mais do que gostaríamos, respondeu Rafaela. Dr. Arnaldo começou a decifrar os códigos, revelando detalhes ainda mais perturbadores. As siglas se referiam a locais de execução e ocultação de corpos de opositores do regime militar. Mas havia algo ainda mais alarmante: menções a um arquivo fantasma. Esse arquivo fantasma parece ser um registro completo das operações secretas do governo na época. Se ele realmente existe, é o santo graal dos documentos históricos, explicou o historiador. Enquanto analisavam os documentos, Rafaela notou algo que parecia um mapa rudimentar, indicando coordenadas no interior de São Paulo. Dr. Arnaldo confirmou que a área era conhecida por ser uma antiga instalação militar desativada. Se o arquivo fantasma está em algum lugar, pode ser lá, disse ele. Leandro, que ouvia tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Você não está pensando em ir até lá? Está. É exatamente o que estou pensando, respondeu Rafaela. Ciente do perigo, Rafaela decidiu que a viagem teria que ser feita com extrema cautela. Leandro e Gustavo insistiram em acompanhá-la, apesar de ainda estarem debilitados. Marina providenciou um carro discreto e equipamentos básicos para a expedição: lanternas, mochilas e até rádios para comunicação. Se algo der errado, voltem imediatamente, advertiu Marina. A viagem até o local indicado no mapa foi longa e tensa. Durante o trajeto, Rafaela sentiu que estavam sendo seguidos, mas os veículos suspeitos nunca se aproximavam o suficiente para confirmar suas intenções. Chegaram a uma área isolada, cercada por mata densa. No meio da vegetação, encontraram os restos de uma construção, um galpão de concreto parcialmente destruído, com marcas de abandono e grafites nas paredes. É aqui, disse Rafaela, comparando o local com o mapa. O grupo começou a explorar o galpão, iluminando cada canto com lanternas. Leandro encontrou uma escada que levava a um porão. Se o arquivo fantasma está em algum lugar, deve ser aqui embaixo, disse ele. No porão, encontraram uma sala trancada com uma porta de ferro. Usando uma barra de metal, Gustavo conseguiu forçar a fechadura. Dentro, havia caixas de metal com símbolos militares e pilhas de documentos amarelados. Rafaela abriu uma das caixas e ficou sem palavras. Ali estavam fitas de áudio, microfilmes e pastas com carimbos oficiais. Isso é monumental, disse ela, enquanto Leandro fotografava tudo. No entanto, antes que pudessem levar qualquer coisa, ouviram passos acima. Montenegro, acompanhado de mais homens armados, estava lá. Apesar de estar oficialmente preso, ele claramente havia usado sua influência para escapar ou receber proteção. Eu avisei que vocês estavam brincando com fogo, disse ele, apontando uma arma para o grupo. Leandro tentou argumentar. Se você nos matar, todos saberão. Já enviamos cópias para a imprensa. Montenegro riu. Vocês acham que isso importa? O sistema é maior do que vocês. Eu sou apenas um jogador. E todos nós somos descartáveis para quem realmente controla as coisas. Antes que ele pudesse continuar, o som de sirenes ecoou à distância. Marina, prevendo o pior, havia enviado as coordenadas para aliados da mídia e ativistas locais, que chegaram com a polícia. Montenegro tentou escapar, mas desta vez foi capturado, junto com seus homens. O arquivo fantasma foi finalmente recuperado e entregue a historiadores e jornalistas. As informações revelaram décadas de abusos, conspirações e crimes sistemáticos, envolvendo figuras influentes que ainda estavam no poder. Embora o perigo persistisse, Rafaela,
Leandro e Gustavo sentiram que haviam cumprido seu papel. De volta a São José dos Campos, o trio se reuniu com Marina e Paulo para celebrar a vitória parcial. A luta não acabou, disse Rafaela. Mas demos o primeiro passo. Com a verdade agora exposta, o grupo sabia que o futuro seria incerto. Mas estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A revelação do arquivo fantasma não apenas abalou o Brasil, mas também mexeu com as estruturas do poder. A sociedade estava dividida entre os que aplaudiam a coragem de Rafaela, Leandro e Gustavo, e os que viam o caso como uma ameaça aos pilares que sustentavam o país. O nome de Montenegro estava associado a crimes que datavam da ditadura militar, e as descobertas feitas nos subterrâneos de São José dos Campos viraram um dos maiores escândalos da história moderna. Nos dias seguintes, a imprensa local e nacional se viu inundada por informações sobre a Operação Subsolo e o Arquivo Fantasma. Os documentos estavam sendo analisados por historiadores, advogados e ativistas dos direitos humanos, que começaram a levantar questões sobre o envolvimento de outros nomes poderosos na trama. Porém, o que parecia ser uma vitória para a verdade rapidamente se transformou em um campo de batalha político. No Congresso Nacional, muitos políticos começaram a contestar as provas e a questionar a veracidade das informações divulgadas. A verdade não pode ser tratada como uma ameaça, declarou um parlamentar durante uma coletiva de imprensa. Se essas provas forem mesmo legítimas, o que estamos vendo é um ataque à democracia e à estabilidade do nosso país. Mas, para muitos, a verdade já estava exposta, e era impossível voltar atrás. O país agora estava dividido, e o peso da história parecia insustentável. O que mais poderia estar escondido nas sombras da ditadura? Enquanto a mídia e a política se envolviam em discussões sobre as implicações das revelações, Montenegro permanecia sob custódia. No entanto, as ameaças não cessaram. Sua prisão não significava o fim da sua influência, mas apenas uma transição para os bastidores. Rafaela, Leandro e Gustavo estavam cientes de que o impacto de suas ações já ultrapassava os limites de São José dos Campos. A ameaça que pesava sobre eles era muito maior agora. Montenegro tinha poderosas conexões fora do Brasil, e suas operações de manipulação não haviam terminado. Precisamos tomar uma decisão. A qualquer momento, as coisas podem piorar. Eu não acredito que ele vá simplesmente se render, disse Leandro, visivelmente preocupado. Ele nunca vai aceitar perder, concordou Rafaela. Mas nós temos o que ele queria, a verdade. E isso é algo que ele não pode controlar. Mas mesmo com a verdade em mãos, o trio sabia que o jogo estava longe de acabar. O que mais Montenegro sabia e quem mais estava envolvido eram perguntas que ainda precisavam ser respondidas. À medida que as investigações avançavam, uma figura misteriosa surgiu. Ricardo Almeida, um ex-agente de inteligência que havia trabalhado ao lado de Montenegro durante a ditadura. Ele procurou Rafaela, Leandro e Gustavo discretamente, oferecendo informações sobre a verdadeira extensão das operações de Montenegro. Eu sei o que Montenegro estava realmente tentando proteger, disse Ricardo em uma reunião secreta. Ele não estava apenas acumulando riqueza. Havia algo muito mais valioso que ele estava escondendo. Do que você está falando? Perguntou Rafaela, cautelosa. Os documentos falam de um plano de resgatar e ocultar materiais comprometedores sobre figuras públicas atuais. Há uma rede de pessoas ainda ativas na política, na economia e até dentro das Forças Armadas, que usaram a ditadura para controlar e manipular tudo o que aconteceu no Brasil desde então. Eles usaram a informação como moeda de troca e agora, com a pressão sobre Montenegro, estão tentando apagar qualquer rastro. A revelação de Ricardo trouxe mais perguntas do que respostas. Quem mais poderia estar envolvido? E até onde as consequências chegariam? Rafaela e Leandro sabiam que estavam mais expostos do que nunca. Precisavam de proteção, e rápido. Ricardo sugeriu que se escondessem por um tempo, até que pudessem encontrar mais informações que os colocassem em uma posição mais segura. Essas pessoas não vão parar enquanto não estiverem no controle novamente, disse Ricardo. E Montenegro, mesmo preso, ainda tem poder. Enquanto discutiam seus próximos passos, Paulo, o editor de jornal, entrou em contato com Rafaela. Ele tinha uma pista que poderia mudar tudo. Um contato dentro do sistema político havia se aproximado dele e oferecido mais documentos, ainda mais comprometedores, que poderiam destruir as últimas defesas de Montenegro e seus aliados. Esses documentos não estavam no arquivo fantasma, Rafaela. São registros mais recentes. Eles falam sobre as conexões atuais de Montenegro e como ele ainda manipula os acontecimentos no Brasil, mesmo dentro da prisão, disse Paulo. Esses documentos podem ser a chave para expô-los definitivamente, afirmou Rafaela. Com a ameaça de Montenegro ainda pairando sobre eles, Rafaela,
Leandro e Gustavo decidiram seguir a pista de Paulo. A jornada agora não era mais apenas sobre o resgate da verdade, mas sobre a sobrevivência de todos os envolvidos. Marina e Paulo ajudaram a organizar a segurança enquanto o trio se preparava para mais uma viagem. Desta vez, o destino era um local secreto no interior de São Paulo, onde se acreditava que documentos cruciais estavam escondidos em um cofre particular, pertencente a um dos aliados mais próximos de Montenegro. Ao chegarem no local, Rafaela sentiu o peso da responsabilidade. A cada passo, sentiam que estavam mais perto de uma verdade maior e mais perigosa. Quando entraram no prédio, encontraram o cofre trancado. A tensão no ar era palpável. Leandro e Gustavo estavam alertas, e Rafaela sentia a pressão de que poderiam ser descobertos a qualquer momento. As horas que se seguiram foram de tensão, até que, finalmente, o cofre foi aberto. Dentro, estavam pastas de documentos, fotos e gravações que pareciam mais do que apenas registros históricos. Eles continham informações sobre negócios clandestinos, fraudes financeiras de grandes proporções, e até mesmo nomes de empresas internacionais envolvidas em esquemas sujos para beneficiar a elite política e econômica do país. Isso é um risco enorme, disse Leandro, folheando um dos papéis. Esses documentos não apenas expõem Montenegro, eles revelam toda uma rede. Rafaela sabia que essa era a última chance. Se conseguissem divulgar essas informações, poderiam finalmente destruir o Império de Montenegro e seus aliados, mas os riscos seriam ainda maiores. Com os documentos em mãos e sabendo que não poderiam voltar atrás, Rafaela, Leandro e Gustavo se prepararam para enfrentar a última batalha. Se conseguiam colocar tudo a público, poderiam finalmente trazer justiça para aqueles que sofreram nas mãos da ditadura. Mas uma pergunta pairava no ar: até onde eles estariam dispostos a ir para garantir que a verdade fosse finalmente revelada? A tensão estava no ar, e Rafaela sentia que o peso das decisões já não podia ser desfeito. Com os documentos secretos em mãos, o trio se preparava para o que seria a batalha final contra Montenegro e a rede de poder que ele representava. O relógio estava contra eles. Cada movimento poderia ser o último, e a verdade, embora perigosa, parecia ser a única arma que possuíam. Rafaela, Leandro e Gustavo estavam em uma casa isolada na zona rural, longe das zonas urbanas de São José dos Campos. A localização foi escolhida para garantir que não fossem facilmente localizados, e foi ali que planejaram a divulgação das informações mais explosivas encontradas no cofre de Montenegro. Se conseguirmos dar isso ao público, não há como eles voltarem atrás, disse Rafaela, olhando para os documentos que estavam espalhados sobre a mesa. Mas temos que ter certeza de que, uma vez liberados, essas informações vão chegar aos lugares certos, sem que possamos ser interceptados. Marina, Paulo e Ricardo foram envolvidos no plano final. Marina organizou a distribuição dos documentos para uma rede de jornalistas investigativos e ativistas, garantindo que os dados fossem espalhados por meios alternativos e seguros. Paulo providenciou uma versão digitalizada e criptografada das informações, que seriam liberadas em várias plataformas de mídia, de forma coordenada. É agora ou nunca, disse Marina, com um olhar sério, enquanto verificava a última versão do arquivo. Leandro e Gustavo estavam de olho no tempo. As ameaças de Montenegro, embora ainda não confirmadas, pairavam como uma sombra sobre todos. Cada segundo que passava aumentava a sensação de urgência. Vocês realmente acreditam que vamos sobreviver a isso? Perguntou Leandro, visivelmente exausto. Não sei até onde Montenegro pode chegar, mesmo com ele preso. Rafaela olhou para o amigo, com um olhar resoluto. Vamos fazer o que é certo. Se não fizermos isso, ele vai continuar manipulando tudo, controlando tudo. Não podemos deixar isso acontecer. Com tudo preparado, Rafaela e Leandro tomaram a decisão de liberar as informações no mesmo dia, em um horário coordenado com os jornalistas aliados. A equipe de Marina havia feito uma análise cuidadosa dos documentos e as informações mais cruciais foram destacadas. A primeira publicação seria sobre a rede de fraudes que Montenegro havia orquestrado durante anos, envolvendo políticos de renome e empresas internacionais. Enquanto os primeiros artigos começavam a ser publicados, as notícias começaram a se espalhar rapidamente pelas redes sociais e nos portais de notícias. Era uma avalanche de informações, a revelação de um sistema de corrupção que havia se infiltrado em vários setores do país. A cada novo documento publicado, mais pessoas se manifestavam, e a indignação popular aumentava. A reação de Montenegro, no entanto, não foi a que Rafaela esperava. Ele, ainda preso, estava fora de alcance físico, mas sua influência, como ela soubera, era muito maior do que qualquer prisão. Na manhã seguinte à liberação das informações, o trio acordou com uma notícia bombástica.
O governo havia suspendido várias investigações relacionadas ao caso e começado a desacreditar os documentos. O movimento, no entanto, foi em vão. A pressão da mídia e a revolta popular aumentaram. Era tarde demais para Montenegro apagar os rastros. No entanto, o verdadeiro choque aconteceu quando a polícia, que estava acompanhando as investigações, descobriu uma nova conexão entre Montenegro e uma rede clandestina de manipulação da opinião pública. Blogs, jornalistas pagos e até mesmo parte da grande mídia estavam sendo usados para manipular a narrativa e encobrir a verdade. As autoridades tentaram minimizar a repercussão, mas o povo já estava irado. Rafaela sabia que os dias seguintes seriam cruciais. Com o escândalo crescendo, a possibilidade de uma represália por parte de Montenegro se tornava cada vez mais real. As ameaças que eles haviam recebido até aquele momento agora pareciam mais do que apenas palavras vazias. Eles estavam sendo observados, e cada movimento deles estava sendo registrado por alguém a serviço de Montenegro. Em uma tarde chuvosa, Rafaela recebeu um telefonema anônimo. "Nós sabemos onde você está. Agora, você vai pagar pelo que fez." Ela sabia que esse era o momento que temia. Montenegro não havia desistido, e os seus aliados estavam agora em busca da última cartada para silenciar todos os envolvidos. Mas Rafaela estava mais determinada do que nunca. Não só por si mesma, mas por todos que haviam sido vítimas do regime e das conspirações que haviam manipulado o Brasil por tanto tempo. "Não vamos correr", disse Rafaela para Leandro e Gustavo, já cientes de que a situação era grave. "Eles querem nos calar, mas não vamos permitir. O que fizemos foi por um bem maior." O trio saiu de sua casa e entrou em um carro alugado, sem destino certo. Rafaela sabia que qualquer movimento poderia ser o último, mas estavam dispostos a ir até o fim. Durante a noite, receberam um aviso de Paulo. O governo estava começando a ceder à pressão pública, e Montenegro estava sendo transferido para um novo presídio, mais seguro, onde sua rede de influências não chegaria. A mudança de estratégia, no entanto, não acalmou o trio. Enquanto se dirigiam para um local seguro, os carros de Montenegro começaram a se aproximar. Rafaela sabia que estava sendo seguida. O que começou como uma simples perseguição logo se transformou em uma caçada. Carros se aproximaram perigosamente, com os faróis brilhando intensamente. "Precisamos parar em algum lugar", disse Leandro, o pânico na voz. Rafaela olhou para o retrovisor e viu o carro perseguindo-os a uma velocidade assustadora. O trio decidiu acelerar. O que se seguiu foi uma perseguição pelas ruas escuras da cidade, até que, finalmente, Rafaela encontrou uma rua sem saída. Eles estavam cercados. No entanto, o destino parecia ter um plano diferente para o trio. Antes que o carro de Montenegro pudesse se aproximar, uma viatura da polícia apareceu e bloqueou a rua. Os policiais desceram rapidamente e, em uma reviravolta inesperada, prenderam os homens que estavam perseguindo Rafaela e seus amigos. "Estávamos esperando por vocês", disse um dos policiais. A situação virou uma guerra, e agora, as coisas vão mudar. A polícia tinha se infiltrado na rede de Montenegro e, finalmente, desmontado as suas operações clandestinas. A verdade que o trio havia revelado, combinada com a investigação policial, foi o golpe final para a rede de Montenegro. Montenegro foi finalmente preso em regime de segurança máxima. As suas conexões políticas e financeiras começaram a desmoronar. Diversas figuras de poder foram implicadas nas investigações, e a sociedade brasileira, finalmente, teve uma chance de curar suas feridas. O legado da ditadura, que havia se perpetuado através da manipulação e corrupção, estava sendo desmantelado peça por peça. Rafaela, Leandro e Gustavo não conseguiram voltar à normalidade de antes. Eles sabiam que haviam mudado o curso da história, mas também estavam cientes de que sua vida nunca mais seria a mesma. Porém, o que mais os confortava era a certeza de que, apesar dos perigos e das adversidades, haviam feito o que era certo. "Agora, pelo menos, podemos respirar um pouco mais tranquilos", disse Gustavo, com um leve sorriso. Rafaela olhou para os dois amigos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a luta deles havia valido a pena. A justiça não era apenas um ideal distante, era uma realidade que eles haviam conquistado. E assim, com a verdade finalmente à luz, o trio seguiu em frente, sabendo que, enquanto o passado continuasse a lançar sombras, o futuro estava sendo construído pela coragem de enfrentar a escuridão.